Nenhum homem exerceu tanta influência sobre a nossa civilização. Nenhum escritor foi tão conhecido e teve suas obras tão divulgadas e comentadas quanto ele. Embora tenha vivido sob fortes pressões internas e externas, não deixou jamais sua alma ficar amargurada. Paulo foi o maior bandeirante do cristianismo, seu expoente mais ilustre, seu aruto mais eloquente, seu embaixador mais consúpcio. Pregou seu zelo aos gênios e aos judeus, nas escolas, cortes, palácios, sinagogas, praças e prisão. Com a mesma motivação, pregou quando tinha farturas e também quando passava por privações. Ele enriqueceu muito, sem nada possuir, embora tenha experimentado fome e frio, suportado cadeias e tribulações. Passados os últimos dias numa masmorra e enfrentado o marrito por ordem de um imperador insano, sua vida ainda inspira milhões de pessoas em todo o mundo. Sua conversão extraordinária foi um divisor de águas, não só em sua vida, mas também na história da humanidade. Antes dessa insólita experiência, foi o maior perseguidor do cristianismo. Depois dela, tornou-se o maior arauto. Sua vida foi vivida sempre com grande ardor e paixão. Antes de sua conversão, seu zelo, sem entendimento, o levou a perseguir implacavelmente os cristãos. Depois da sua conversão, seu zelo pela glória de Deus o fez gastar-se sem reserva pelos cristãos. Convido você a acompanhar comigo a vida desse gigante de Deus, enquanto o veterano apóstolo não toma pela mão e nos guia pela vereda das suas variadas experiências. É necessário termos os olhos abertos e o coração disposto para aprender com ele preciosas e ricas lições. Que Deus nos ajude nessa gloriosa aventura. Vamos falar sobre o religioso memorável. Quem era esse homem que provocava verdadeiras revoluções por onde passava? Quais eram suas credenciais? Quem eram seus pais? Onde nasceu? Como foi educado? Que convicções religiosas norteiam-se os passos? Convido você a fazermos uma viagem rumo ao passado, entrando pelos corredores do tempo, a fim de descobrirmos essas respostas. Nossa fonte primária é a Sagrada Escritura. Dela emanam as informações mais importantes sobre a vida, o ministério e a morte desse gigante do cristianismo. É tempo de recomeçarmos a viagem. Em primeiro lugar, Paulo era judeu por nascimento. Em sua defesa em Jerusalém, após sua dramática prisão, teve a oportunidade de se dirigir-se à multidão alvoroçada, dizendo: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Lícia. Está em Atos capítulo 22, versículo 3. Seus pais eram judeus. O sangue que corria em suas veias era o mesmo que corria nas veias do patriarca Abraão. Ao combater a ideia errada dos falsos mestres judeantes, que nutriam uma falsa confiança na sua linhagem judaica, Paulo responde: Bem, que eu poderia confiar também na carne. Mas se outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, está em Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 5. Paulo era um judeu puro sangue, um judeu de gema. Procedia da mais importante tribo israelita, a de Benjamim. Em segundo lugar, Paulo foi criado dentro de uma fé judaica. Nasceu em Tarso da Cilícia. Seus pais o educaram na fé judaica.
uma vez que foi circuncidado ao 8º dia, está em Filipenses capítulo 3, versículo 5, desde sua infância, bebeu o leite da piedade e aprendeu os preceitos da lei de Deus. Jamais foi um jovem devasso. O zelo sempre ardeu em seu peito. Seu propósito em servir a Deus foi um fator que governou sua vida. Dominava com grande desenvoltura o conhecimento da lei e as opiniões mais importantes dos grandes mestres da época. Ele se destacava dentro do judaísmo. Chegou mesmo a declarar: "E na minha nação, quanto ao judaísmo, há vantagens-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais." Em terceiro, Paulo foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, perante grande multidão em Jerusalém. Paulo dá seu testemunho: "Criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo as altidão da lei de seus antepassados, sendo zeloso com Deus, assim como vós nos dias de hoje." Está em Atos capítulo 12, versículo 3. Jerusalém era a cidade santa. Lá estavam os cristãos e doutores da lei. Lá estava o templo e o sacrifício. Lá estava a lei e as cerimônias. Lá estavam os sacerdotes e os rabinos. Lá estava o sinédrio. Esta cidade transpirava religião. Tudo girava em torno do sagrado. Na cidade de Davi, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior e o mais ilustre rabino daquela época. Homem culto, sábio e piedoso, ele foi instruído segundo a exatidão da lei dos seus antepassados. Conhecia bem de perto as tradições do seu povo, sabia de cor as inúmeras regras e preceitos criados pelos anciãos. A tradição oral, fruto da interpretação meticulosa e extravagante do escrivão, era observada cuidadosamente por esse jovem brilhante. Tá bom, galera? Esse foi a história de Paulo. Quem quiser saber mais sobre a história de Paulo, está aqui nesse livro, Paulo, o maior líder do cristianismo, né? Aí você saber a história dele, é só falar comigo aqui no canal Kleber Reis Oficial, que eu te passo o link do PDF para vocês poderem baixar aí, tá bom? Vocês podem falar comigo no Instagram, né? Lá na @KleberReis_90 ou nas minhas redes sociais, tá bom? Se inscreva no meu canal e não deixe de compartilhar. Kleber Reis Oficial. Até os próximos capítulos. Vamos pra cima!